Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal Histórias para Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia e tudo mais que a gente precisar para entender esse legado simbólico da humanidade. No vídeo de hoje, ele é o último dessa saga de mitologia grega, que já vem durando alguns meses, né? E eu vou falar sobre um tipo de tempo sagrado e um tipo de tempo profano. Esse vídeo ele vai ser um aperitivo sobre esse assunto, depois eu vou ter um vídeo bem mais longo sobre isso, mas eu vou falar basicamente das duas divindades de tempo greco-romana, Cronos e Kairos. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB e eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, eu trouxe esse vídeo aqui para encerrar a nossa saga de mitologia grega, porque eu lembro que eu acabei conhecendo esse assunto, tendo essa aula, na verdade, numa aula de história com um professor que também era formado em teologia. Surgiu assim essa discussão e acabou vendo isso, e eu vou aqui passar para vocês. Você tem o Cronos, que vai aparecer aqui escrito, né, que é com CHR, que é a divindade do tempo romana. A gente fez na semana passada já um vídeo sobre eles, vai aparecer o card aqui em cima. E ele representa uma faceta negativa do tempo. Ele representa um tempo profano, né? Se a gente for repuxar aqui Mircea Eliade, né, o sagrado e profano. Ele tem essa noção de finitude, de morte, de degradação. Ele é um tempo quantitativo, né? Os dias estão contados, os anos estão contados, tudo vai virar pó. É um tempo que a gente não gosta muito. E ele costumou, na época do Renascimento, ser retratado muito com... Ele absorveu, né, um pouco da simbologia de Cronos e de Saturno, e ele começa a ser retratado com asas, não só com a foicezinha, né, que antes ele era um deus meio agrícola, ele acaba sendo representado com a quadanha, né, do ceifador, com asas, né, por causa das influências cristãs. E aí a gente chegou a esse Cronos que a gente tem hoje, que é essa mistura que eu expliquei no vídeo passado. Só que além desse tempo profano, você tem um tempo sagrado, que é o Kairos. E esse tempo ele é importante porque ele sobrevive até hoje na filosofia e na teologia cristãs. O Kairos, ou Kairos, ele é um tempo qualitativo. Ele é um tempo do estado do flow, muitas pessoas associam com o estado de flow, que é esse estado psicológico quando você está numa tarefa e você é absorvido completamente por ela. Ele é um tempo eterno, ele é um tempo bom, ele é o aqui e agora, por assim dizer, ele é um tempo em estado de graça, ele é um tempo iluminado. Isso é muito importante, essa concepção. Em primeiro lugar, é uma coisa que eu não sabia, né? Tipo, eu só fui aprender isso bem depois, já que eu estudo mitologia desde que eu era pequenininho, sempre me interessei. Mas como também, né, para ver que os gregos já tinham um pouco essa noção de tempos diferentes, né? Que é uma coisa, não só os gregos, como os chineses, né? Como sempre falo do inconsciente coletivo de Jung, você vê que existem estruturas de pensamento que se repetem ao longo da história em lugares diferentes, em épocas diferentes. E esse conceito do Kairos sobrevive até hoje. Em primeiro lugar, tem um monte de escola que tem esse nome, eu não sei porquê. A galera adora isso, em especial para a escola de ensino fundamental, ensino primário. Mas também porque essa noção que, segundo a teologia cristã, pelo menos algumas vertentes, o Cronos, por assim dizer, o tempo profano, ele é esse que vai acabar com todos nós na hora do julgamento. Pelo menos os que não forem ascender aos céus. Mas o Kairos, ele é um tempo eterno, ele é um tempo de Deus. E é como se fosse uma linha do tempo paralela que já está acontecendo. Tipo, os que vão ser salvos, eles já estão salvos ali aos pés do trono de Deus. E os que não ainda estão lutando nesse tempo do sofrimento, esse tempo do Cronos. E acho isso uma noção bem interessante. Então a gente pode ver aqui, né, não só uma dualidade, né, de sagrado e profano, positivo e negativo, né, um tempo que devora, um tempo que te eleva, né, perto do Deus, mas como principalmente essa visão que existe o tempo histórico, né, que ele é linear, começa e talvez tenha um fim, a gente não sabe, né, se o Sol vai devorar a gente logo ou não, e também não sabe como começou, né, tem a teoria do Big Bang, mas é só uma teoria, é uma hipótese. Mas em mitologias diferentes, você tem formas diferentes de ver o tempo. Isso pode vir a influenciar muito as pessoas. Tem um filme ótimo que trata um pouco disso, chamado A Chegada, Arrival, vai aparecer o posterzinho dele aqui em algum lugar. E ele mostra como a linguagem e a percepção do tempo vão se fundindo e alteram, né? Eu não quero fazer spoiler do vídeo, né? Chegam alienígenas, mas ao invés dos americanos chegarem piu, 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 eles tentam entender primeiro os alienígenas, eles mandam uma linguista tentar aprender o idioma. E começar a falar aquele idioma começa a ter algumas alterações na percepção dela. E isso são coisas também que acontecem. A gente não percebe como noções básicas, às vezes até filosóficas, acabam influenciando o nosso jeito de pensar, né? Então existem outras formas de pensar, e eu acho que um dos objetivos principais desse canal é ver um pouco isso para ver se a gente consegue agregar mais nas nossas posições. Esse foi um vídeo foi bem filosófico, na verdade, né? Mais do que mitológico. Espero que vocês tenham gostado. Com isso a gente encerra essa temporada de mitos gregos. Os próximos 3 vídeos vão ser sobre 3 mitos separados, com análise. E aí, provavelmente, a gente vai ter uma saga de mitologia nórdica, se ninguém fizer nenhuma petição. Então, se vocês gostaram do conteúdo, deixa aquele like, se inscrevam, comentem para ajudar no algoritmo
e a gente se vê domingo que vem. Tchau, tchau.